Semana absurdamente importante, mas muito importante para o nosso ano, que é essa semana do dia 25 de maio até o dia 1º de junho. É muito importante que a gente tem dois eventos muito significativos que vão acontecer ao longo dessa semana que são capazes de colocar várias situações que estão para se mexer em movimento efetivo. Bora lá conversar sobre isso. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para quem é novo aqui no canal, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos, terapeuta astrológico, criador da Academia Astrológica e toda semana a gente está aqui conversando sobre astrologia, falando sobre os eventos do dia a dia, falando sobre terapia astrológica, falando sobre meditação, falando sobre conceitos astrológicos. Eu estou tentando aqui o tempo todo ajudar vocês a ampliar o conhecimento astrológico e usar isso de uma forma mais eficiente no dia a dia. Se você quer saber como é que funcionam os atendimentos, quer passar com o atendimento comigo, é só olhar aqui embaixo na descrição do vídeo. Sempre tem promoção, sempre tem oportunidades novas. Aqui tem o WhatsApp para você entrar em contato direto comigo para tirar suas dúvidas e também tem o link para você baixar o PDF da Academia Astrológica e saber quais são todos os serviços e valores que estão agindo hoje no dia a dia, tá? Uma coisa que é bastante interessante que eu lancei agora há pouco foi o atendimento direto ao ponto, que é um atendimento de 20 a 25 minutos que você vai especificamente para o assunto que você quer falar. Então, quer falar, não quer falar de trabalho, quero falar de relacionamento. A gente vai marcar, nós vamos fazer essa sessão online e eu vou direto naquele ponto, a gente vai conversar sobre quais são as minhas impressões do que está acontecendo ali, para onde você pode direcionar a sua energia. Bacana? Bom, a semana é uma semana bastante intensa porque a gente tem dois eventos que são super importantes. O primeiro deles é a lua nova, o início do novo ciclo lunar que começa no signo de Gêmeos, a lua nova no signo de Gêmeos, que começa esse ciclo e vai acabar lá em Capricórnio, mais lá para frente que eu vou te mostrar para vocês aqui. A segunda coisa é a primeira entrada do planeta Saturno no signo de Áries. Isso aqui tem um impacto muito forte no nosso dia a dia e vai se complementar quando o Urano passar para o signo de Gêmeos. Então a gente tem várias coisas acontecendo. É uma semana que é uma, entre aspas, uma perturbação energética por causa desses dois movimentos. Tá? Então eu vou pôr aqui na tela só para a gente visualizar o que é, como que isso está acontecendo. Na semana passada, o Sol entrou no signo de Gêmeos no dia 20 de maio, às 15 horas e 54 minutos. A gente acabou a temporada taurina e a gente começa a entrar na temporada de Gêmeos sobrecarregado com uma energia uraniana. Lembra que eu falei no outro vídeo que o Sol estava vindo, fez a conjunção com Urano, chacoalhou muita coisa, criou os aspectos ali com Plutão, Netuno, Saturno, a Lua cheia, um monte de coisa aconteceu dentro desse processo que fez com que várias situações se desdobrassem ou começassem a acontecer, especialmente na vida de quem tem Sol em Touro naquele finalzinho ali, tá? E agora a gente tem essa semana com o Sol já um pouquinho mais se encaminhando para o meio do signo de Gêmeos. Ele ainda está numa conjunção que está se afastando de Urano e Mercúrio, tá? Os dois estão juntos aqui, mas estão um pouquinho mais afastados do Sol. Mas o que é mais interessante é que no dia 27, vou colocar aqui dia 27 de maio de 2025, meio-dia. Olha lá, no dia 27, o Saturno está em 0 grau de Áries, ele acabou de entrar no signo de Áries, tá? Tá bem ali nesse início do signo de Áries. Deixa eu ajustar aqui a nossa tela. E à medida que ele vai fazendo essa passagem aqui, ele vai amplificando a ação de conjunção com o Netuno e o aspecto positivo, que esse sextil aqui, que ele realiza com Plutão no começo do signo de Aquário. Mas olha como é importante isso, né? Você tem todos os planetas mudando de direção, o que implica naturalmente numa mudança de ritmo na nossa vida, a vida coletiva de uma forma geral,
Muito mais intenso, obviamente, quem tem posicionamento Sol, Lua, Ascendente no começo de Áries, no começo de Aquário, no começo de Gêmeos. Isso vai ficar muito forte, isso pode aparecer em várias situações diferentes dentro desse contexto do mapa individual das pessoas. E olha a quantidade de aspectos, praticamente todos os planetas estão fazendo conexões com esse bololô que tem aqui em Áries. Tá tudo junto, tá tudo ligado no mesmo aspecto. Só Vênus e Marte que estão conectados sozinho ali. Até o Júpiter está aqui, ó, no finalzinho do signo de Gêmeos, está com uma quadratura com eles. Então, o que acontece nessa história? O Saturno em Áries, ele não é um símbolo super bacana. Ele não é uma coisa muito legal, tá? Porque ele tem uma condição de... o estado cósmico que a gente fala, né? Ele tem uma condição de queda, né? A queda é uma coisa que ele não consegue acessar com facilidade as características positivas dele, que é a maturidade, a responsabilidade, o bom senso, a organização, a objetividade, o trabalho árduo. O Saturno em Áries, ele tem uma tendência a se comportar de uma forma mais tirânica, mais ditatorial, mais impaciente, mais mal-humorada, né? E dentro desse contexto todo aqui, ele pode favorecer várias situações mundiais que não são tão bacanas, não são tão interessantes. Mesmo porque aqui nesse dia, no dia 27, a gente tem o início da lua nova, que acontece aqui, ó, tá? Essa lua nova, ela acontece no dia 27 de maio, mesmo em 6 graus de Gêmeos. Ele está dentro da órbita de aspectos com toda essa galera aqui, tá? Então, é mais ou menos uma ideia seguinte, ó. O Saturno entra no signo de Áries, ele eleva o nível de tensão, potencialmente, isso no nível mundial. Ele eleva o nível de tensão. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a Lua e o Sol estão em conjunção em Gêmeos, que é a nossa capacidade de comunicação e fala. Então, estão tudo fazendo aspecto, né? Então, essas conexões podem favorecer situações irritantes, desagregadoras, conflitantes que já estejam em movimento, e isso pode ter um reflexo mais evidente, uma situação mais evidente acontecendo quando nós chegarmos na lua cheia, que é aqui no dia 10 de julho, que acontece em 18 graus de Capricórnio, que é esse pedaço aqui. Tá? Então, sempre que eu falo com vocês de ciclos lunares, a gente tem que pensar que o início é na lua nova, a gente planta uma sementinha, 15 dias depois, quando a gente chega na exatidão da lua cheia, aquela sementinha germina e dá o resultado daquela situação. Então, quando a gente olha no nível mundial e vê todo esse monte de coisa que a gente tem nessa política louca, a gente pode ficar um pouco preocupado, né, com o que pode se desdobrar. Num nível pessoal, o negócio pode ser bastante diferente, mas para ele ser bastante diferente, você precisa estar muito consciente dos processos que esses planetas estão acionando no seu mapa. Então, por exemplo, você pode ter Saturno entrando na sua casa 2, que é a casa de dinheiro. Ele pode provocar desequilíbrios, ele pode provocar escassez, ele pode provocar gastos obrigatórios, por exemplo. Mas se você estiver preparado e se treinando para situações mais complexas, ele pode ser muito bom porque ele vai organizar a sua vida financeira. Vai ter desafios, vai ser mais complicado, vai ser meio que tirar leite de pedra, mas a gente consegue organizar isso com uma visão bastante objetiva. Pode parecer uma situação um pouco confusa, pode parecer meio contraditório o que eu estou te dizendo, mas com treino e uma visão objetiva, a gente consegue usar isso de uma forma bastante produtiva, tá? É que o Saturno, mesmo ele estando num estado ruim, a gente precisa ter uma visão de médio e longo prazo. Não adianta querer ter resultado rápido. O resultado rápido só vai acelerar a energia negativa de Áries, que vai fazer com que você chute tudo para cima e não quero mais, né? Então, tem que ter paciência, tem que ter uma visão mais de longo prazo para conseguir ter esses resultados, colher esses resultados. Lembra que quando a gente olha para tudo isso aqui, ó, a gente tem um monte de aspectos positivos, tá? Esses aspectos positivos, eles podem ajudar na fluidez, eles podem ajudar muito
no caminho da fluidez dessa história toda ao longo dessa semana. Mas a gente precisa estar com muita clareza de propósito, a gente precisa ter muita clareza de movimento, senão o negócio não funciona como a gente quer. Certo? Então, o que eu queria dizer para dar um alerta para vocês é isso. O nível mundial é uma coisa, no nível pessoal é bastante diferente. Mas você tem que fazer análise no seu mapa, principalmente para quem tem posicionamentos aqui no começo do signo de Gêmeos, bem nesse pedaço aqui, ó. Não esse aqui, né? Esse pedaço aqui de Sol. Isso aqui pode trazer, pode gerar um resultado muito positivo dentro daquela área lá, se você souber como ativar aquilo. Dentro desse mês você pode ter resultados muito, muito bons mesmo, tá? Mas você precisa saber trabalhar nisso. Por isso que eu falo para vocês, esses vídeos são um guia, mas para você conseguir fazer isso ter uma utilidade no seu dia a dia, você precisa fazer suas previsões, precisa fazer sessão de acompanhamento, precisa ter um olhar específico para o seu dia a dia, tá? Quer saber como é que essas coisas funcionam? Quer marcar um horário? Manda mensagem, o WhatsApp está aqui embaixo. Certo? Beijo para vocês, até a próxima.